Alexis trabalha com a família na funerária. Naquele dia, grava mais um vídeo explicando um detalhe do ofício para a câmera. Atrás dela, seu filho, que também trabalha no local, observa, quieto, a sua mãe dando explicações sobre o ofício. Hey you guys, we haven't made a video in a little while, so I just wanted to come on and kind of refresh everybody with just a little mortician tip here. I don't know if everybody's aware. So when you bring in the clothing to the funeral home, yes, you want your loved one dressed in something either they loved, or say they were in the military and they have, military getup that they want on, their favorite shirt, their favorite pants, pajamas even, just so everyone's aware. I think that this is something people don't tend to think about. But in our world, when families bring us clothing, sometimes they're not aware that in order for the clothing to really fit properly, say it's too big, too small, we have to cut the back of the clothing in order to place it on your loved one. So sometimes if families request the favorite shirt back, or their favorite set of whatever they have on, it will be cut. It's very rare, unless the clothing is perfectly fitted to that person, that the director won't have to cut it. I've worked in several funeral homes where they don't cut it, and it... Is anybody here? No, what is here? No meio da fala, os dois param. Ao mesmo tempo, um grunhido vem de fora do quadro. Vinha da sala onde só deveria haver mortos. Here. Time to go. What? Time to go. We're the only ones here. I have to go look. There's always when you videotape. Okay, let's go. We're going. O vídeo termina ali. Alexis e o seu filho saem correndo do local. E até hoje, o som que interrompeu a gravação não tem dono. Mas nós, aqui do canal, sabemos o que foi. There's always when you videotape. Okay, let's go. We're going. Deu arrepio, porque ele foi o mais leve da noite. Se você aguenta descer até o número 1, faz o seguinte: se inscreve e ativa o sininho. Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo sair. E tem coisa bem pior esperando aqui embaixo. A gravação é em casa, em preto e branco. Nicole grava o seu marido sentado perto de uma luminária, mexendo no seu celular. Atrás dele, sobre o seu ombro, surge uma sombra. Uma sombra que parece ser de um bode. Ele aparece no seu ombro e estica o pescoço, como se quisesse ver o que ele está fazendo no celular. Ela espia pelo vão da porta o que o seu marido estava mexendo no celular. Mas a cena, que seria até de descontração, toma proporções assustadoras. Segundo o relato da própria Nicole, a família já ouvia passos em cômodos vazios e vozes chamando por eles antes dessa gravação. Outra teoria que surgiu é que o marido dela tinha acabado de sair da prisão e que algo tinha seguido ele. Para quem assistiu, a forma tinha chifres e ganhou um nome: Homem-Bode. Hoje, ela é divorciada do homem e, sinceramente, depois desse vídeo, entendemos a sua decisão. Você acredita que existem criaturas espirituais atuando nesse momento a seu favor ou contra você? Sombra e vultos quase sempre têm explicações, mas essa
Não dá para dizer que é somente uma sombra. Vai, comenta o que você enxerga nessa imagem. Uma família brasileira instalou uma câmera no quarto onde a mãe e a filha dormiam juntas. O motivo era simples: vigiar a menina nas horas em que ela ficava sozinha no cômodo. A câmera era para dar paz. Ficou semanas gravando noites iguais, até essa. Segundo quem viu o vídeo original, antes de ele sumir, a menina já vinha dizendo coisas estranhas. Falava de fantasmas na casa e de um homem alto, escondido no armário dela. Naquela madrugada, a câmera gravou as duas dormindo, até a menina acordar e olhar fixo para alguma coisa que a lente não alcança. A mãe acordou no susto, olha para o alto e sua expressão é de terror. Ela viu algo também. Ela agarra sua filha e tenta acalmá-la. O vídeo circulou o mundo em repostagens. O perfil original nunca foi encontrado, ou foi apagado. O que sobrou foi o registro, e uma discussão que não termina. Nos comentários, uns enxergam uma crise de epilepsia, outros, algo que acordou a menina primeiro e a mãe depois. Você acredita que uma criança sente essas coisas antes dos adultos? O olhar fixo da menina, segundos antes da mãe acordar, é o detalhe que não sai da cabeça de ninguém aqui do canal. A gente acha difícil ser só coincidência, mas a palavra final é sua. Comenta: epilepsia, encenação ou o homem alto do armário? Novembro de 2025, em algum lugar do Reino Unido. Na descrição do vídeo diz: a atividade na minha casa está piorando. Me arrependi de ter descido as escadas ontem à noite. Assim que ele começa a gravar, já dá para ouvir barulhos pela casa. Parece que estão revirando a sua casa no andar de baixo. Ele toma coragem e vai checar o que está acontecendo. Veja a seguir. Hello? Oh, fuck. Fuck. I did not leave that light on. Oh, fuck! Ele desce as escadas, analisando a situação, tentando entender o que está acontecendo. Assim que ele chama por alguém, a atividade parece cessar. Quando ele consegue ver o que aconteceu, vê todos os seus armários abertos e revirados, como se alguém tivesse pego tudo o que tinha dentro das gavetas e arremessado pela casa. Quando ele menos espera, uma faca é arremessada em sua direção, saindo diretamente de dentro da gaveta. Ele sobe desesperado para o seu quarto, e o que estava lá embaixo sobe correndo pelas escadas atrás dele.
Whoa! Fuck! No outro dia, ele estava assistindo televisão quando isso ocorreu. Veja. I was just sat watching TV for a bit. It's like 3 in the morning. Just turned it off to go to bed. It was just getting the weirdest feeling that someone was stood behind me, like sat on the stairs almost looking at me. It's making the hairs on the back of my neck stand on end. And usually I would just kind of palm it off and tell myself I'm being stupid and forget about it, but given recent events, I'm not gonna lie, I'm letting it get to me a little bit. It's freaking me the fuck out. It's really freaking me out. It's really, really freaking me out. I left this little note, yes and no, with a £1 coin. Kind of asked it a few questions before I left earlier to go watch the boxing, and it hasn't moved, so that didn't really work. But yeah, I just feel like right there, man. Me and my dad used to live in this house. It was a bit weird. I used to hear footsteps upstairs, and my dad would say that he used to feel like, what's up? What the fuck? Did you hear that jingle then? You hear that fucking jingle? That definitely fucking moved. What the fuck is going on in this fucking house? And my cat as well just keeps doing this. My cat just keeps walking around meowing, which is also freaking me out. Fucking so weird. So weird. Are you here to hurt me? Are you here to do me harm? Are you friendly? Whoa, what the fuck? Nah. Nah, fuck off. No way. What the fuck? No, man. No way that just fucking moved. Loki? Loki? You need to get out of my house, whatever you are, whoever you are, you need to fucking leave. You need to leave right now. Fuck's sake. Fuck! Oh my god. Fuck that.
manifestações ainda continuam ocorrendo e o perfil Haunted House 84 ainda continua postando o dia a dia de uma casa assombrada. Agora eu quero saber de você. Se você ouvisse barulho e coisas se mexendo no meio da noite, continuaria morando na sua casa? Deixe nos comentários. É noite, por volta das 7 horas. No quarto do filho de Tali, na Flórida, o monitor infantil grava como grava todas as noites. No canto da tela, por um instante, alguma coisa passa. Baixa, rápida, sem contorno definido. Mas uma coisa dá para ver bem. Cabelos. Tali assiste a gravação depois e não reconhece o que viu. Segundo ela, não havia nenhum animal no quarto, nem outra criança na casa. Nos comentários do vídeo, juram que era uma criança. Outros, um cachorro ou um gato. No vídeo, dá para perceber que o filho dela está interagindo com aquilo. Ele está vendo o que a câmera não conseguiu filmar. Mas o que deixa esse vídeo assustador é o fato da Tali dizer com todas as letras que na sua casa tinha apenas ela e o seu filho. Para você, existe explicação para essa aparição dentro de um quarto de bebê? A cabeça de uma boneca? Pode ser. Mas como explicar o movimento que boneca nenhuma faz? Essa, nem a própria mãe soube dizer o que era. Deixa o que achou aqui embaixo. É época de Natal na casa de Abby. Na sala, uma câmera de segurança grava a decoração, a árvore, os quadros e o elf, um boneco de duende que decora o ambiente, apoiado numa bancada. De madrugada, a câmera registra o seu filho acordado na sala. O menino está brincando, quando de repente ele para e começa a observar algo que está na estante. Parece que ele viu algo assustador. Ele corre para a porta do quarto dos seus pais. Grita à sua mãe, bate na porta querendo entrar. Analisando em câmera lenta, a gente consegue observar que o boneco se mexe devagar, como se estivesse chamando a atenção do garoto que brincava na sua frente. Veja em câmera lenta. Ela publicou o vídeo com um título que, em tradução livre, descreve a aventura noturna do filho com o elfo. Ela não leva muito a sério o ocorrido. Ela deixa claro que não acredita que sua casa ou o elfo sejam assombrados, mas também não tem explicação para o que gravou. Ela continua postando a sua vida e nunca mais tocou no assunto. Já teve algum brinquedo que parecia estar em outro lugar do que você lembrava ter deixado? Boneco de pano cede com o tempo, isso é fato. Mas aquele movimento devagar que o boneco fez ficou muito estranho. Comenta o que você faria no lugar dela. Eu, com toda a certeza, queimaria esse boneco. 3 da manhã. Caitlin dorme sozinha no quarto. A câmera de segurança está ligada, apontada para a cama. E por enquanto, não tem nada de errado. O quarto em silêncio, ela parada. Até que alguma coisa aparece ao lado dela. Veja o que acontece. Uma forma escura, parecida com uma mão, se mexe perto do corpo de Caitlin. Devagar, chegando perto, como se estivesse abraçando. Poucos segundos depois, parece que essa mão encosta nela. Caitlin se mexe na cama, como se tivesse sentido o toque, mas ainda dormindo. Mas essa parte ainda nem é a que impressiona mais. Continue assistindo.
A mesma sombra puxa o cobertor e ele se levanta de uma forma muito estranha. Em seguida, é puxado quase todo para o outro lado da cama, como se estivesse alguém dormindo com a Caitlin e quisesse puxar o cobertor. Caitlin acorda, olha para o lado e o cobertor se levanta na sua frente. Ela provavelmente está no momento de consciência limiar. O cérebro desliga a consciência reflexiva enquanto mantém alta atividade sensorial. Ela não lembraria disso que aconteceu. Ela se cobre e volta a dormir. Ela acredita que era o seu marido, que morreu não fazia muito tempo. Antes de partir, ele dizia que ia amar e estar com ela para sempre. Para Caitlin, foi ele voltando para fazer companhia. Então é você quem decide. É o amor dela voltando, uma coisa se passando por ele, ou só as pernas dela se mexendo às 3 horas da manhã? Marca quem precisa ver isso e me diz nos comentários em qual dos 3 você acredita. Um homem em um caiaque grava a superfície de um rio raso. Debaixo d'água, aparece o teto de um carro, inteiro, submerso. I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Dad, pay attention. Ele mesmo reporta a descoberta na gravação. Um carro completamente debaixo d'água. Durante a filmagem, surge claramente a voz de uma criança. No primeiro momento, quem assiste pensa que é o filho do homem, ali no caiaque com ele. Mas não, ele estava sozinho. E a voz surge do nada. Pai, presta atenção, tem uma ponte? O homem não ouve ninguém na hora. Só percebe depois, ao rever a gravação. Can you guys see that? Dad, pay attention. Ele liga para a polícia que depois de algumas horas aparece no local para retirar o veículo. Here it comes now. A white Kia Soul. Cabos puxam o carro para a margem. Aparentemente, ele já está ali há algum tempo. Na janela de trás, uma forma escura se mexe, lembrando ser um corpo. O carro é real. A retirada é real. A voz, essa, ninguém confirmou de onde veio. As autoridades não passaram maiores informações se tinham corpos dentro do carro, e o dono do perfil não atualizou sobre o ocorrido. E você, conseguiu ouvir a voz da criança no vídeo? Can you guys see Você that? acredita que possa ser a criança vivendo o momento antes do acidente? A gente vive atrás disso. O momento que uma câmera pega algo que faz a gente lembrar, bem na hora, de apagar as luzes para dormir. Foi o que você viu aqui, 8 vezes. Se você quer mais, se inscreve e ativa o sininho. O próximo já está sendo investigado.